Enem 2014, prova amarela, questão 152. Essa questão avalia-se o conceito de probabilidade, eventos simultâneos, ou regra do produto, eventos mutuamente exclusivos, regra da soma. O psicólogo de uma empresa aplica um teste para analisar a aptidão de um candidato a determinado cargo. O teste consiste em uma série de perguntas cujas respostas devem ser verdadeira ou falsa. E termina quando o psicólogo fizer a 10ª pergunta, ou quando o candidato der a segunda resposta errada. Ou quando o candidato der a segunda resposta errada. Com base em testes anteriores, o psicólogo sabe que a probabilidade de o candidato errar uma resposta é 0,20, ou seja, 20%. Aí vem a pergunta. A probabilidade do teste terminar na 5ª pergunta é, temos aí as alternativas. Então, para o teste terminar na 5ª pergunta, o candidato deve errar a 5ª pergunta e uma das 4 primeiras. Então, vamos à resolução. Para esta questão, vamos apresentar 2 maneiras de se resolver. Resolução 1. A probabilidade do candidato errar uma pergunta, de acordo com a observação, é 0,20. Então, a probabilidade dele acertar é 0,80. A probabilidade de errar 0,20, de acertar 0,80. Ou seja, 1 menos 0,20 é igual a 0,80. Ou 100% tira 20%, sobra 80%. Para que o teste termine na 5ª pergunta, o candidato deve errar uma das 4 primeiras perguntas e errar a 5ª pergunta. Então vamos aos cálculos. Vamos calcular a probabilidade dele errar uma entre as 4 primeiras perguntas. Errar uma das respostas entre as 4 primeiras perguntas. Errar a primeira das 4, 0,20. Ou errar a segunda, 0,20. Ou errar a terceira, 0,20. Ou errar a quarta. Errar uma ou acerta. Ou erra uma, ou erra a segunda, ou erra a terceira, ou erra a quarta. Eventos mutuamente exclusivos. Regra da soma, 4 vezes 0,20, 0,80. E acertar as outras 3. Acerta uma das 3 e acerta a segunda das 3 e acerta a terceira das 3. Regra do produto, eventos simultâneos. Acerta uma e acerta a outra e acerta a outra. Acertou as 3. Eventos simultâneos, 0,80 vezes 0,80 vezes 0,80, 0,512. E para terminar na 5ª, já que ele errou uma das 4, ele tem que errar a 5ª. Para terminar na 5ª pergunta, e a probabilidade dele errar a 5ª é 0,20. Então, a probabilidade do teste terminar na 5ª pergunta vai ser o quê? Ele errar uma das 4 primeiras e acertar as 3 seguintes, as 3 entre as 4 primeiras, e errar a 5ª. Eventos simultâneos. Então, regra do produto. Então, errar uma das 4 primeiras e acertar as 3 das 4 primeiras e errar a 5ª. Aplicando a regra do produto, vamos encontrar 0,0892, resposta à letra B. Resolução 2. Mesma coisa, probabilidade de errar uma questão 0,20, a probabilidade de acertar 0,80 pelas mesmas razões. Para o teste terminar na 5ª pergunta, o candidato deve. Vamos lá. Se ele errar a primeira pergunta, as 3 seguintes ele tem que acertar e errar a 5ª. Ou seja, errar a primeira e acertar a segunda e acertar a terceira e acertar a 4ª e errar a 5ª. Evento simultâneo, regra do produto, 0,02048. Ou, regra da soma, probabilidade de errar a segunda questão, acertar a primeira, a terceira e a 4ª e errar a 5ª. Acertar a primeira, 0,80, errar a segunda, 0,20, acertar a terceira, acertar a 4ª, errar a 5ª. Mesma coisa, 0,02048. C. Errar a terceira,
Acertar a primeira, a segunda e a quarta e errar a quinta. Acertar a primeira 0,80 e acertar a segunda 0,80, errar a terceira 0,20, acertar a quarta 0,80, errar a quinta 0,20. Mesma coisa. 0,02048. D. Vai dele errar a quarta, acertar a primeira, a segunda, a terceira e errar a quinta. Acertar a primeira 0,80, a segunda 0,80 e a terceira 0,80, errar a quarta 0,20, errar a quinta 0,20. 0,02048. Assim, a probabilidade de terminar o teste na quinta pergunta vai ser a soma, porque errar a primeira, ou errar a segunda, ou errar a terceira, ou errar a quarta. Eventos simultâneos, aliás, mutuamente exclusivos, é a soma das probabilidades. Somando essas probabilidades, 0,02048, nós vamos encontrar 0,08192, confirmando aí a resposta dada na resolução 1, letra B.